Hoje o ranking como ele é feito, ele é uma merda para nós que somos jogadores, valorizando muitas coisas que eu antes não valorizava. Já tô com 30 anos e, para ser bem sincero, essa vida cansa. Os países estão melhorando, estão cada vez evoluindo muito mais na parte técnica, na parte física, mental, e o Brasil cada vez fica mais para trás. Eu tenho certeza que ele vai crescer muito, que ele vai ser uma das grandes nomes do pádel mundial dentro de pouco. É uma coisa que eu particularmente invejo um pouco deles, porque quem dera ter a oportunidade de jogar no Brasil com o público assim a favor, para nós. Campagnolo, obrigado por ter aceitado o convite aqui de falar com o Super Padel, o pessoal do Brasil que está acompanhando nossa visita, a primeira visita fora do continente, fez a Argentina esses tempos atrás, e agora estamos aqui em Paris e é uma honra ver você por aqui, cara. Bom, primeiro muito feliz de ter um médio brasileiro aqui no meio do torneio, um torneio tão importante para nós. Isso também é sinal que o pádel está sendo mais reconhecido lá, que você está tendo também a oportunidade de estar aqui. E para mim é super importante e vamos conversar um pouquinho, né? Uma conversa aí bem informal. Roland Garros, como é que está se sentindo? Você já veio outras vezes? Conta aí para nós o que você acha dessa etapa em específico. Cara, primeiro é uma etapa muito importante pela questão dos pontos, né? Por ser um Major, é um torneio que a gente tem que dar muito valor, então é um dos torneios mais importantes do ano, tem bastante tensão, né? A gente tirou agora o primeiro jogo, conseguimos ganhar e tira um pouco desse peso de cima, né? Da primeira partida, mas é um torneio que todo mundo se prepara muito, é um torneio que as condições depende, porque tem dias que faz frio, tem dias que faz calor, chove, então às vezes eles fecham a quadra, às vezes joga indoor, às vezes joga outdoor. Mas é um torneio muito importante e que a gente tem que dar uma importância muito grande a cada jogo que a gente tem. Além do peso da primeira rodada, ainda com torcida contra, né? Com a torcida da casa ali, apesar de ser uma dupla de wildcard, complicado, né? Bastante. Aqui na França sempre acontece quando joga contra uma dupla local, eles animam bastante. É uma coisa que eu particularmente invejo um pouco deles, porque quem dera ter a oportunidade de jogar no Brasil com o público assim a favor, para nós. Espero ainda antes de acabar o meu ciclo ter a oportunidade de jogar no Brasil e que o pessoal anime tanto quanto eles animam aqui fora. Jogando com o David agora, parece que está numa crescente bacana, a evolução, o entrosamento como dupla e os resultados também. Até no torneio anterior foi o segundo set contra o Tapio Coelho, foi um baita jogo, por muito pouco ali que a gente não vai para o terceiro. O que você está achando da parceria nova aí? Cara, o David é um guri que eu tenho ele em vista há tempo, porque a gente treina na mesma academia e ele é um guri, ele tem apenas 19 anos e ele tem uma crescente muito grande, muito rápido. É impressionante como ele assimila rápido as coisas. E me vem muito bem o jogo dele, porque ele é um guri que, apesar da pouca idade, ele é muito maduro na hora de treinar, ele é muito responsável, ele é bom até de conversar, sabe? Ele sai um pouco da normalidade dessa gurizada, porque tem essa gurizada hoje em dia que vem jogando no pádel atual, é um jogo muito ofensivo, um jogo que parece que não importa os pontos, sabe? E ele tem uma característica muito parecida com a minha, embora ele tenha menos idade que eu, então me deixa muito confortável na hora de jogar. E eu acredito que semana após semana a gente vai melhorando como dupla. Eu tenho certeza que ele vai crescer muito, que ele vai ser uma das grandes nomes do pádel mundial dentro de pouco. E eu espero estar do lado dele quando ele despontar mais ainda, para que a gente consiga fazer bons jogos e estar no mais alto possível do ranking. Como dupla, tem alguns objetivos traçados já para esse ano? Cara, objetivo, eu não sou de botar muito objetivo assim a nível de resultado. O que eu gosto de fazer é objetivo pessoal, assim, de dar o maior número de guerra possível contra as duplas mais de cima do que nós, fazer jogo bom e render, entendeu? Rendimento inegociável, trabalho, o esforço, e acho que o objetivo é esse, é entrar na quadra assim e que a dupla que nos tem em frente diga, putz, vai me tocar o Galo, o Campagnolo, e é uma dupla que é chata de jogar e que nos respeita, entendeu? A pontuação hoje faz muita diferença, né? Para você pegar um cruzamento teoricamente um pouco mais fácil já no início do torneio ou pegar uma pedreira logo pela frente. Tem programado jogar mais torneios
torneio SIP, alguma coisa assim? O que vocês pensam sobre isso? Cara, esse é um tema complicado porque hoje o ranking como ele é feito, ele é uma merda para nós que somos jogadores. A FIP realmente ela não pensa no jogador, eles estão fazendo muito torneio que dá muito ponto e às vezes tem 5 torneios na mesma semana que me parece genial, entendeu? Só que isso, a pontuação não convém com o que é a qualidade do torneio e eu acho que isso faz com que o jogador perca muito prestígio. Tem que jogar torneios no nível que nós estamos com o pádel hoje, torneios onde se quer te dar uma água, se quer te dar uma toalha, se quer pode sair pelos 3, entendeu, para buscar uma bola em umas quadras que umas condições são horríveis, me parece deplorável. E são torneios que dão muitos pontos. Te dou um exemplo, um FIP Silver, que se joga muitas vezes sem saída pelos 3, em umas quadras que, putz, se eu tiver que treinar nessa quadra, não treino. São torneios que dá quase o mesmo ponto que fazer quartos de final num P2. Que hoje em dia, para fazer quartos de final no P2, tem que dar um tiro no cara, entendeu? Para tu conseguir fazer. Então, eu acho legal que tenha muitos torneios, entendeu? Pro pessoal que vem de baixo, só que tem que regularizar um pouquinho. Então, eu não sei se vou jogar mais desses torneios. Provavelmente tenha que jogar para manter minha posição no ranking, entendeu? Somente por isso. Porque eu não jogando, o cara detrás de mim vai jogar. E daí ele vai ganhar o torneio e ele vai me passar. Então provavelmente eu tenho que me inscrever para manter a minha posição. Mas é algo que eu vou já contrariado. Eu vou contrariado e não desfruto nada de jogar esses torneios. Tá, até porque a agenda do próprio Premier já é bastante repleta de torneios, né? A gente não para em casa, a gente não tem descanso. E o pessoal de cima, assim, joga 22, 23, 24 torneios. Cara, o pessoal mais de baixo agora tem que jogar 30 e pico torneio, entendeu? Por ano. E é complicado fisicamente, muita lesão já tá vendo, entendeu? Tem muito jogador que já tá sentindo. E isso vai acontecer cada vez mais. Enquanto isso não tá regularizado, vai ser um drama. Amanhã, tu já deu uma olhada no cruzamento das chaves, amanhã contra o Joffrey e o Alex. Como é que tá a expectativa? Vocês fazem alguma preparação específica, analisa o jogo ou toca o barco com o jogo de vocês? Não podemos analisar o jogo deles aqui, porque eles não jogaram aqui ainda, né? Eles saem uma rodada adiante de nós. Mas é uma dupla que eu conheço bastante, o David também conhece bastante, nossa equipe conhece. É uma dupla muito ofensiva, que depende das condições, muda a maneira de jogar contra eles. É um jogo que eu acho que vai ser bem parelho, é muito igualado, pode ganhar nós, podem ganhar eles. Mas eu e o David, a gente está numa crescente boa, a gente está com bastante confiança e se Deus quiser a gente vai fazer um bom jogo e a gente pode ser premiado sim com uma vitória. Sobre o pádel no Brasil, você tem acompanhado de perto, tentando ajudar de algumas formas, eu vejo umas entrevistas. Como você vê o cenário hoje no Brasil? Ele está evoluindo como deveria evoluir? O cenário em relação ao pádel profissional, exatamente, crianças ou a nível de jogadores amadores? Dá os 3 pitacos para nós. Dá uma pincelada do que você acha mais importante, talvez. Nível de jogadores amadores, eu acho que segue crescendo. Pelo que eu vejo, cada vez mais gente joga. Isso é super importante, cada vez lugares novos se jogam. Mas eu acho importante que o pádel do Brasil entre nas metrópoles grandes do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, tem que fomentar muito o pádel aí. Eu acho que se o pádel pega de vez em São Paulo, seja um esporte reconhecido aí, eu acho que é onde o pádel no Brasil pode pegar um boom importante para nós. Sobre seleções de menores e gurizada que eu vejo, acompanho bastante assim jogando, cada vez tem mais também, cada vez tem mais. Acho também muito pela moda que tá o pádel mundial hoje em dia é super fácil de tu acessar e ver um jogo, é super fácil de tu ver como é que é um treinamento dos jogadores profissionais, é super fácil tu vir para a Europa ou para onde for e treinar na academia dos jogadores profissionais, coisa que na minha época não existia, entendeu? Que a gente não tinha esse acesso tão fácil. Então eu acho que isso ajuda muito a que os jovens sigam querendo e que eles olhem os jogadores assim, os profissionais, os tops aqui do circuito e queiram, né, tenham como ídolo e queiram ser parecido com eles ou tentar fazer alguma coisa assim para chegar no circuito e ser profissionais. O que eu acho que falta assim nesse quesito são mais formadores no Brasil. Eu acho que falta professores capacitados para formar atletas
Eu acho que falta cursos para capacitar esses professores, talvez um intercâmbio, que venham aqui para a Europa e que conheçam o método de trabalho das academias, porque afinal, uma coisa eu acho que não faz mal para ninguém, entendeu? Copiar o que está sendo bem feito. Se na Espanha cada vez sai mais gurizada boa, que sabe jogar desde os 14 anos, 13 anos, tu vê eles jogando com um padrão tático, técnico super bom, relevante, eu acho que não custa nada tu vir para cá, dar uma olhadinha como eles trabalham, entendeu? E tentar transmitir. Claro, não deixando de perder a essência, né, do brasileiro, mas dando uma olhadinha para ver como que funciona, como que países como Suécia está crescendo, como Portugal está crescendo, entendeu? Que as seleções estão cada vez mais fortes, como que eles estão trabalhando para quando cheguem no profissional os jogadores já tenham um bom rendimento. Porque aí vou tocar outro ponto, vou tocar o ponto da seleção profissional. Esses dois países que eu citei, por exemplo, tem muita gurizada. E o Brasil falta ainda para ter essa gurizada, entendeu? Acompanho e tá saindo o Didi, né, que tá jogando, que é lá da Alegrete e tá entrando na seleção principal. Tem outro menino, o Thiago, que tá, se não me engano, agora em Barcelona treinando com a Nox. Tem o Luca, que também joga bem, que vem de vez em quando e faz os treinos aqui na Espanha. E eu acho que falta esse passo de profissionalizar um pouco mais para que eles venham e tenham um intercâmbio maior com o profissional, porque para nós é super importante um recâmbio, não por falta de qualidade, né, dos jogadores que nós temos hoje na seleção, senão que porque é importante para nós é importante ter gurizada nova, é importante porque o futuro do Brasil depende deles, e os mundiais cada vez vão nos colocando mais no nosso lugar. Eu sigo insistindo nisso. Os países estão melhorando, estão cada vez evoluindo muito mais na parte técnica, na parte física, mental, e o Brasil cada vez fica mais para trás. Então eu acho que alguma coisa tem que ser feita através da confederação. Não tenho a varinha mágica para dizer o que se pode fazer, o que não se pode fazer. Eu acho que eles estão trabalhando super bem lá, porque eu acompanho todos os torneios BBT, eu olho todos, literal. E o único problema que eu vejo é que eles jogam sempre entre eles. Então, nas condições meio parecidas e tal, que afinal são bem diferentes depois do que toca jogar no Mundial, nesses torneios importantes que a gente tem pelo Brasil, sabe? Mas vejo que eles estão trabalhando bastante lá, com o Pablo também está ajudando muito, está fazendo um trabalho muito bom, e tomara que siga evoluindo e que no próximo Mundial a gente consiga fazer um papel melhor ainda. A ida do Pablo para Balneário Camboriú atraiu bastante gente para lá e começou a ter uns treinos mais de desempenho mesmo, né? Eu acho que ajuda bastante. Eu espero, eu não sei como é que tá como eles estão se organizando, mas tomara que seja como a gurizada, por exemplo, como aqui na Espanha, que sai de casa, vai para as metrópoles para treinar numa academia e já vive o pai desde pequeno, entendeu? Acho que hoje não dá para perder tempo. Na minha época, por exemplo, eu esperei aos 21 anos para vir para a Espanha, porque dava ainda. Hoje em dia, eu acho que um guri de 15, 16 anos, se tiver que sair de casa para ir treinar, seja em Camboriú com o Pablo, seja na Espanha, eu acho que o esforço tem que ser feito, porque o pádel hoje mudou completamente, tá? Não comparando, mas é como o futebol, a gurizada que joga futebol sai de casa com 10 anos, entendeu? E vai morar no clube, vai fazer as coisas para ser profissional e chegar com 17 anos, 18 anos e tá voando já, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que talvez já esteja mudando no Brasil, o pessoal migrando, por exemplo, para trabalhar com o Pablo, seja quem for, entendeu? Mas buscando já o profissionalismo o antes possível, porque isso aqui está cada vez mais precoce. Cada vez vem mais gurizada, espanhol, argentino, de 18, 17, 16 anos, e eles jogam, uma tonelada, entendeu? Que tem que parir um boi para conseguir ganhar deles. Então, tudo que seja profissionalizar o antes possível, o pessoal, eu acho que hoje é muito válido, tem que fazer o esforço.
As academias na Espanha, eu não sei como funciona, mas as academias na Espanha, ela tem uma forma de ensino em cada lugar, assim? Porque no Brasil é mais clubes, né? Tem os clubes, aí um professor vai lá, dá aula no clube, não tem uma linha de ensinamento Aí específica. tá, eu acredito que o Pablo esteja trabalhando assim, porque, se não me engano, trabalha o Pablo e o Tainan Garcia juntos. Sim. E eu acredito que o Tainan execute o método dele, entendeu? Do Pablo. E então, os dois trabalhando com o mesmo método, eles conseguem gerir mais gente juntos ao mesmo tempo, né? Porque o Pablo tem que estar numa quadra, ele deve estar na outra. E fazem um trabalho contínuo. Na Espanha, como é que é? Cada academia exatamente tem a sua característica. Eu treino numa academia que o treinador principal é o Gabi Reca, ele tem a característica de treinamento dele, ele tem os seus 6 treinadores, e esses 6 treinadores, durante a semana, fazem o treino conforme o Reca manda, entendeu? Ele vai gerindo os treinamentos. Muitas vezes ele não está na quadra, mas ele sabe o que se está trabalhando. E a outra academia deve ser da mesma maneira, e a outra academia deve ser da mesma maneira, entendeu? Eu acho que isso é importante, e até se vê dentro da quadra, muitas vezes, de qual academia que tu é. Quando tu trabalha numa academia, por exemplo, que são um pouco mais ofensivos, dá pra ver perfeitamente o estilo do jogo deles, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que é bem marcada aqui na Espanha, e quem dera no Brasil, quem sabe um dia, a gente vai ter várias academias também, com estilos de jogo diferente, porque assim a gente consegue ter vários tipos de jogos, né? Já que estamos aqui, você já veio do tênis ou não? Eu não sei, não? Não. Tem vontade? Já brincou? Como é que é? Já fiz umas aulas de tênis quando eu era pequeno, sim, mas minha paixão sempre foi o pádel. Sempre foi o pádel ou o futebol, só que o problema do futebol era muito ruim, então não deu para seguir carreira, e o pádel foi algo que entrou na minha vida desde pequeno, então não tive nem oportunidade de jogar tênis. Tá, para encerrar então, falar um pouquinho de você estar há bastante tempo já na Espanha, sente saudade do Brasil, como que é morar lá e planos para o futuro aí? Eu tô há 9 anos na Espanha. Tô 9 anos na Espanha, tô numa fase da minha vida que eu tô valorizando muitas coisas que eu antes não valorizava, já tô com 30 anos e, para ser bem sincero, essa vida cansa. Por mais que tudo que vejam através da tela sejam coisas boas, a gente, por estar aqui, por ter deixado de lado a família, por ter deixado de lado os amigos, passar momentos importantes com eles, seja um data de aniversário, seja um Natal, um Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, isso pesa, ao longo do tempo pesa, e cada vez eu tô vendo que eu tô deixando mais coisa de lado, por isso hoje é o que me dá de comer a minha profissão, mas eu valorizo muito mais estar perto da minha família, perto dos meus pais, meus amigos de toda a vida lá em Alegrete, minha esposa, que abriu mão de tudo para estar comigo aqui, vivendo essa aventura. Então, eu tenho muito claro que eu vou voltar para o Brasil, vou voltar para Alegrete, não sei daqui a quanto tempo, não vai ser muito, porque, como estou dizendo, tem prioridades maiores agora para mim. E um objetivo pessoal que eu tenho quando voltar para o Brasil é ajudar o pádel no Brasil a seguir crescendo e ser presidente da Confederação Brasileira. Não estou lançando candidatura, mas é algo que eu gostaria de fazer. Eu sou zero político, zero, mas eu acho que eu tenho toda a boa vontade para fazer um bom papel e tentar que o pádel no Brasil siga crescendo mais ainda, e também para aportar um pouquinho de tudo que eu aprendi aqui, que eu sigo aprendendo, para que cada vez o pádel lá seja mais profissional e que tenha uma estrutura melhor possível. Maravilha. Estamos ansiosos. Eu acho que conhecimento e experiência que você tem e essa boa vontade, se cercando de gente que vai ajudar, vai dar tudo muito certo e vai ajudar bastante. Tomara que se concretize teu sonho. Tomara que votem em mim, né? É isso para começar. Faz parte, vou fazer campanha. É isso aí. Fechou? Quer deixar um recado pro pessoal do portal Super Pádel? Bom, sigam seguindo a página. Volto a te agradecer pelo trabalho também. Imagino que não deve ser fácil tu vir para cá, o custoso que deve ser vir, mas graças a trabalho como o teu, o pádel lá segue crescendo. Muito obrigado pela oportunidade de falar. A gente fala pouco com o público brasileiro porque, infelizmente, a gente tem poucos meios que nos dão a voz, e eu acho que é super importante, como a gente não joga lá, é super importante esse tipo de entrevista contigo, porque de alguma maneira me aproxima do povo brasileiro, me aproxima de todos os apaixonados por pádel, que é uma coisa que eu tenho assim um pouco
não é mágoa a palavra, não sei te dizer a palavra, mas eu sinto que muitas vezes quando nós vamos para lá, nós não somos tão queridos como, por exemplo, os franceses são queridos aqui, entendeu? Talvez por não ter essa proximidade, talvez por não jogar um torneio no Brasil, por eles não me verem me atirar de cabeça dentro da quadra. Então, trabalho como teu faz com que o povo se aproxime um pouquinho mais, então eu valorizo muito. Te agradeço o espaço e sigam apoiando a página. E vamos ver se ano que vem pode surgir um prêmio no Brasil. E não estaria nada mal. E seria um prazer jogar diante de todo mundo aí, diante de quem me viu crescer, quem segue apoiando o Padel brasileiro. E vamos ver se esse sonho, que seria um sonho para mim, pode ser realizado. Para todos nós. Muito obrigado. Um prazer. Até mais.